que a comunidade ela tem direito à participação do produto da lavra. Tá expresso. A comunidade ela vai ser prejudicada por uma omissão do Estado brasileiro, porque é uma omissão interna aqui, mas... E mas aí, nos tratados... só um parêntese, Daniel, que essa participação de lavra não exclui nenhum direito relacionado ao licenciamento ambiental. Não São exclui. dois viés diferentes, para deixar bem claro. Olá, então, esse é mais um episódio Direito Ambiental na Prática, podcast em todas as plataformas de streaming de áudio e também canal no YouTube. E já peço de antemão para vocês, deixe aqui o seu like, deixe o seu joinha, siga o canal, faça parte desse projeto que vem ajudando, auxiliando muitos colegas advogados e trazendo o direito ambiental de uma outra forma, com um bate-papo mais descontraído, com interação com colegas advogados, com doutrinadores da área. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto mais conhecido da região norte do Brasil, com dois colegas advogados para falar sobre o tema direito indigenista ambiental, onde nós vamos entrar no mérito desse assunto. Vai ser um papo bem descontraído, tenho certeza que vocês vão entender um pouco mais sobre o direito indígena, então, dentro da plataforma do direito ambiental. E vai ser muito bacana porque são dois jovens advogados também, posso dizer assim como eu, que têm um conhecimento, já uma expertise no assunto muito grande, onde viram oportunidades e estão hoje aqui difundindo o direito ambiental em uma nova esfera, em uma nova, posso dizer até em um novo campo, em um novo nicho, direito ambiental que é muito amplo. Bom, pessoal, então já trazendo aqui para os ouvintes, para o pessoal que nos assiste, então, o meu colega, o querido Daniel Cavalcante, e o colega sócio dele, Dr. José Diogo de Oliveira Lima. Daniel, pode dar boas-vindas aqui para o pessoal, conta um pouco sobre a sua trajetória e fala como você chegou até esse nicho do direito ambiental, o direito indigenista. Não sei se eu falei certo, é direito indigenista, isso? É isso mesmo, direito indígena, indigenista, a gente amolda a melhor expressão. Perfeito. Nós usamos essas nomenclaturas mesmo. E é um prazer estar aqui no podcast. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente difundir o direito ambiental, para falar dele de uma maneira mais descontraída, como o Advan falou, e para que ele possa chegar, né, aí na consciência, ao conhecimento de muitas pessoas. O direito ambiental é uma disciplina, é uma matéria que é essencial e está cada vez mais em tona. Nós vimos aí as nações fazendo os tratados climáticos, ambientais, né? Os países estando aí sendo obrigados a cumprirem metas, e o direito ambiental ele está no centro de tudo. Então, eu fico muito feliz de estar participando, poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência e bater esse papo. Perfeito. Você perguntou como a gente contar um pouquinho da nossa história, né, da minha história. Até antes de você, Daniel, eu falo bastante, tá? Às vezes eu vou te cortar aí. Mas antes de você seguir contando a tua trajetória, é importante até falar para o pessoal, isso nós utilizamos muito, ouvimos muito falar de clientes, principalmente da parte da agrária, de que sofrem infrações, multas. Eles ouvem muito falar, por que o direito ambiental visa proteger a natureza? Sempre proteger a natureza, sempre não permite nada, não dá brechas para nós que queremos, de fato, tornar o Brasil um país economicamente mais favorável. E aí, por que se puxa muito esse assunto? Porque quem criou, de fato, talvez o direito ambiental foi o Ministério Público, que tem aquele olhar mais fiscal da lei, mas o olhar voltado mais pró-natura. Então, fica esse biocentrismo dentro do direito ambiental. E hoje, o interesse até mesmo do próprio IDAM, falando aqui, somos 3 membros do IDAM, inclusive ambos os advogados aqui com artigos já publicados no IDAM, que é o Instituto de Direito Ambiental, tem como propósito tentar trazer um novo olhar para o direito ambiental, do crescimento mesmo do Brasil, falando em questão de economia. Hoje a sustentabilidade é o quê? Se você vai conseguir aliar a economia com a preservação, não tem como falar em sustentabilidade só preservando e não gerando renda. Então, desculpa te cortar, Daniel, mas só para falar essa questão mesmo para os clientes que aqui escutam.
E um Não. pouco voltado para as comunidades indígenas, até os povos das florestas, assim denominados, eles buscam o exercício das atividades de desenvolvimento sustentável, né? Promover a proteção da floresta, promover a proteção da cultura, mas, ao mesmo tempo, busca um desenvolvimento econômico, porque é uma forma de melhora de vida sem prejudicar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Digamos, melhorar o mínimo existencial, a sadia qualidade de vida e aliando aos princípios da economia e desenvolvimento sustentável. Esse viés, ele está se enraizando, inclusive, nos povos das florestas. Falando aqui dos povos indígenas do norte do país, né, do nordeste, ali do estado do Maranhão, eles procuram esse tipo de equilíbrio, né? Proteger a cultura, proteger a origem, mas sem esquecer da possibilidade de melhora da qualidade de vida por meio do desenvolvimento econômico, equilibrando a sustentabilidade. Perfeito. Então, voltando para o assunto da nossa história, o Daniel, né, iniciou agradecendo, né, a oportunidade. Eu acho que ele falou por nós dois. Eu fico aqui grato pela oportunidade de tratar sobre assuntos de direito ambiental com viés no direito indígena. É muito importante essa colaboração, porque estamos falando dos povos originários do Brasil. O Brasil, na verdade, tudo começou com os índios. E eles existe pouco na doutrina, pouco na jurisprudência, muito a se construir sobre essas comunidades tradicionais, esses povos indígenas. E a gente está aqui para colaborar, dando uma visão diferente ao direito ambiental, ao direito indígena, que é essa visão do desenvolvimento sustentável. Eu e o Daniel, a gente tem uma história muito, muito parecida, tanto que ao longo da vida nossos caminhos aí acabaram se cruzando. Eu sempre tive ligado de uma forma ao direito ambiental, porque meu pai paulista, ele veio para o estado do Pará em 1974. Ele era boia fria no estado de São Paulo. E ele veio para o estado do Pará ser gerente de fazenda. E sempre exerceu atividade rural. De lá para cá, ele construiu a vida dele, conseguiu conquistar os sonhos dele, exercendo atividade rural aqui no estado do Pará. Então, sempre estive de perto a esses conflitos agrários, a questão do desmatamento, a questão do desenvolvimento sustentável, a proteção da floresta. Sempre convivi com essas questões e verifiquei que só vai existir equilíbrio nessas questões quando houver o desenvolvimento sustentável na prática, né? Isso o viés do Ministério Público recuar um pouco e o viés daqueles que exercem atividade econômica ligado ao meio ambiente também recuar um pouco e chegar num equilíbrio, que esse equilíbrio nada mais é do que o desenvolvimento sustentável. Perfeito. Estudei ensino fundamental, ensino médio na cidade de Marabá, Pará. Fiz faculdade em Belém do Pará, faculdade ideal, né? E até então não acreditava que eu iria exercer o direito ambiental na prática. Eu sempre fui muito ligado a números e escolhi no primeiro momento, né? É importante para o jovem advogado que está escutando esse podcast, porque nem sempre a gente segue aquele primeiro caminho que trilha, né? Eu escolhi o direito tributário e fiz especialização, trabalhei, inclusive, numa empresa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, estúdio fiscal, né, fazendo recuperação de créditos tributários. E foi quando eu conheci o Daniel em Belém do Pará. Antes de iniciar a advocacia, logo que eu passei na OAB, logo que eu passei na OAB e saí da estúdio fiscal, né? Eu exerci um cargo público no Detran. Fui gerente de convênios e contratos. Olha. No Detran, e o Daniel estava se formando em Direito.
né? E a nossa amizade começou dali e a gente viu que tínhamos interesses em comum na área do direito e aquele sonho de montar um escritório que pudesse contribuir com a sociedade, não só a gente ter sucesso financeiro, mas contribuir de alguma forma com a sociedade, com o trabalho que a gente desenvolvia. E ali mesmo, ele na condição de estagiário e eu o único que era inscrito na OAB, começamos a exercer ali a atividade da advocacia, ele me auxiliando, né? E lá em Belém do Pará, aquela ânsia de montar o escritório e não ter um recurso próprio para isso, né? Então, a advocacia, vamos montar o nosso escritório a qualquer custo, vamos exercer a advocacia. E começamos na área que eu jamais imaginava em advogar, que foi o direito penal, né? Então, atuamos no direito penal. Quando eu estava estudando direito, eu falei assim, jamais eu vou na porta de uma delegacia. Nada contra quem exerce atividade do direito penal e direito criminal, mas eu tomei como esse princípio e levei tapa na cara, né? Cuspi para cima, como chama, porque a primeira coisa que eu fiz ao sair ao exercer a advocacia foi exercer a área criminal, né? E lidar com esse direito. Né? O curioso desse ponto aí que o Diogo está falando é que o nosso objetivo era ganhar uns honorários ali, né? Eu como estagiário, ele como recém-formado, para a gente ir para o sertanejo, né? Na época. Não era só montar o escritório, né? Não, montar o escritório era secundário, né? Não vamos aqui, vamos abrir a caixa preta, né? E aí a gente tinha que ir para o sertanejo e a entrada era cara e a gente não tinha dinheiro, né, para ir. Então, mas vamos lá para a porta da delegacia, eu morava ao lado da delegacia, aí nós pegamos logo um primeiro caso, um caso de tráfico de entorpecentes, né? A cliente falou que era para uso próprio, só que ela estava com 5 quilos de barrilha, uns 200 petecas, né? E aí a gente inocente acreditou que era para uso próprio mesmo, né? Na oportunidade, falou, vamos fechar aqui os honorários e tal, né? Aí o Diogo vai, fecha lá o honorário. Aí eu fui cobrar o valor, não sei se eu cobrei R$3.000 à época para impetrar um habeas corpus e acabou ficando por 1.500. Quando eu falei o preço e o agente, o escrivão, ouviu lá fora que eu tinha cobrado 1.500, ele falou, ei, rapaz, você tá passando fome? Um processo desse aqui é R$25.000 para cima, olha a quantidade de drogas. Eu olho, não, mas a gente vai ter uma amor. Combinado não sai caro, né? Enfim, vamos manter. Vai conseguir entrada, conseguiu entrada. Nós conseguimos os R$1.500, fomos direto para o escritório. O nosso escritório era uma sala emprestada, bem no centro comercial de Belém, que para você... Centro antigo. Conseguir chegar até a sala, à noite, né? Muitos moradores de rua, né? Nas calçadas, e você literalmente tinha que passar por cima deles assim, para conseguir chegar na sala do escritório, e era um escritório comercial com residencial. Então, do lado era casais brigando, pessoal trocando gás, cachorro latindo, entendeu? Aí a gente foi fazer o habeas corpus, aí viramos à noite para falar com o juiz, ou com o desembargador no outro dia, né? Só que o doutor Diogo esqueceu de pedir a liminar. Sacanagem. Aí a desembargadora acho que ficou até sensibilizada, falou, olha, pedi para emendar aqui o HC, porque o advogado esqueceu de pedir a liminar. Eu acho que a cliente está presa até hoje. Então, essa foi o primeiro caso. Foi assim que tudo começou. Olha, mas que bom que vocês foram para o direito ambiental, então, né? Os clientes ficam felizes, então. E o Daniel falou da questão que queriam ir para o sertanejo, né? E eu já tinha falado para o Daniel, é o Gustavo Lima do direito ambiental, eu já tinha te falado isso sem saber desse fato aí, né? Que ele chegou nós estávamos num grupo de mentoria, e o Daniel chegou e tava lá com uma camisetinha, malhadinho e com o cabelinho pro lado. Olha aí o Gustavo Lima entrando na mentoria. Eu já tinha comentado, ó, não tinha o pezinho tão fora, então. Mas, Daniel, eu te cortei antes, eu não sei se o Diogo acabou, como veio parar depois. Eu queria saber sobre o primeiro caso de vocês agora. Vocês comentaram o primeiro caso em sociedade.
como advogados. Mas e como que se deu o primeiro caso no direito ambiental? Vocês já começaram no direito indígena? Continuando a saga, né? Vai lá. Foi quando encerrou o meu contrato junto ao Detran, e em 2012 eu voltei a Marabá, na minha cidade, não é cidade natal, porque eu nasci em Belém, mas fui criado em Marabá. Mas uma cidade onde eu fui criado, junto aos meus pais, né? E aqui consegui estabelecer escritório, né? Advogar para grandes empresas aqui, siderúrgicas, para os empresários da cidade. E como se trata de uma cidade de médio porte, né, em crescimento, a gente acaba advogando em todas as áreas do direito. Foi aí que eu comecei a ter algumas experiências em direito ambiental, auto de infração ambiental, em relação à siderúrgica COSIPAR, né? Mas a intimidade mesmo com o direito ambiental, com o direito indígena, ela se deu por influência do meu pai. Meu pai, como eu falei, aqui desde 1974. Ele chegou um dia em casa, na época eu morava com ele, ele falou: meu filho, eu estava indo à fazenda hoje e eu encontrei um grupo de indígenas. Eles querem falar contigo. Eles falaram que tem um problema com a mineradora Vale e que ninguém resolve, que está fácil para resolver, né? Eu falei: pai, nossa, eu não tenho experiência com direito indígena. A gente tem uma imagem totalmente distorcida, né, das populações indígenas quando a gente não cresce no meio disso e quando a gente não tem contato. Então, eu comecei assim com receio de querer advogar nessa área do direito ambiental e voltado para o direito indígena, porque quando a gente joga, a gente imagina o quê? Joga na advocacia. Não, a gente tem que advogar para grandes empresas. A gente tem que, porque é ali que vai acontecer o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o reconhecimento. Eu advogar para efeito de advocacia, no contexto da advocacia, advogar para as populações vulneráveis. Será que isso vai me dar reconhecimento profissional? Será que eu vou ter sucesso financeiro? Vou alcançar os meus objetivos? E meu pai me apresentou essa oportunidade. E eu fiquei enrolando quase um mês para poder receber essas lideranças indígenas, até que um dia eu marquei. Eles foram, em 2015, ao escritório, em abril de 2015. E falaram: doutor, visita a nossa aldeia, o cacique está lá ali esperando, você tem que ir à nossa aldeia, né? E para a gente conversar sobre os nossos problemas, que nós somos atingidos pela mineradora Vale. E na época o Daniel ainda em Belém, né, ele ficou em Belém, eu fui para Marabá. E naquela oportunidade eu firmei um compromisso, eu fui à terra indígena Xicrim, do Cateté, é uma terra indígena de 450 mil hectares, inserida aqui na Amazônia Legal. Na época era organizada em 3 aldeias, né, com 1.608 índios, e são índios que preservam de fato a cultura, a língua, mas que buscam também o desenvolvimento sustentável. Então, por isso eu me identifiquei muito com essas populações indígenas, fui à aldeia, e é impressionante a energia que essas comunidades indígenas passam quando você está na aldeia, a música deles, a forma deles cantarem. Eu me senti assim, no filme do Indiana Jones, indo para aldeia, sabe? Eu falei: meu Deus, eu acho que é isso aqui mesmo, já me identifiquei, é essa área que eu quero seguir. E conversando com eles e vendo aquele sentimento de necessidade e que eles buscavam uma melhor qualidade de vida, e eu vi oportunidades, né? Eu falei: por que ninguém nunca enxergou essas oportunidades? Às vezes a gente fecha as portas sem, ao menos, dar a chance de identificar essas oportunidades. Foi quando eu encontrei, ele infelizmente não pôde participar desse podcast, mas iria acrescentar bastante, o nosso outro sócio, Alex Monteiro. Ele também foi convidado lá para trabalhar com Xicrim. Alex, a desligar. Né? Ele foi convidado
também para trabalhar com chicrins e ao invés de surgir um conflito ali de atividade, transformou numa parceria firmada. Eu e o Alex, nós começamos em 2015, advogamos para os chicrins, e o primeiro caso, uma ação civil pública de 2012, né? Uma ação civil pública de licenciamento ambiental de um empreendimento chamado Mineração Onça Puma, de propriedade da Vale, que fica ao entorno da terra indígena do Xicrim, do Cateté. E além de ter sido descumpridas as medidas mitigatórias e compensatórias do empreendimento, as condicionantes ambientais, o empreendimento estava causando danos à saúde daquelas comunidades, contaminação do rio Cateté por metais pesados. Estudos da Universidade Federal do Pará que comprovavam que crianças estavam nascendo deformadas por conta da contaminação dos metais pesados nesse rio. Então, assim... Que era a Vale? Vale S.A. Né? Olha aí, nós vamos ter que... Eu tenho uma ação contra a Vale, que é da tese, né, Daniel? O Daniel sabe muito bem da questão da tese, que é da Bahia. E tem estudos comprovando que as crianças nascem inférteis. Imagina, inférteis. Sim. Por causa do manganês. Existe uma peculiaridade do Xicrim do Cateté, porque lá a Vale ela está presente cercando a terra indígena com 14 empreendimentos de mineração. Então, imagina, a terra indígena é cortada pelo rio Cateté e pelo rio Itacaíma, mas ambos os rios, ao longo desses anos todos, a gente conseguiu estudos que indicassem, né, que estavam contaminados com metais pesados. Mas, enfim, voltando para o histórico, para a gente não perder a linha. Não, mas foi bem interessante esse comentário. Eu até fiquei interessado por essa ação também. Eu achei bem interessante. Vamos precisar falar mais sobre depois em off. Pedimos habilitação nesse processo. Na época, ainda eu e o doutor Alex, o Daniel ainda não havia ingressado no time, estava em Belém ainda. E pedimos habilitação e a gente foi para a Redenção no Pará, e a ação tramita lá. Eu me assustei quando eu cheguei junto com o doutor Alex no Ministério Público Federal. Sem brincadeira, doutor Ivan, haviam uns 500 guerreiros, todos pintados com arco e flecha e bordona, dentro da cidade de Redenção, em frente ao Ministério Público. Eles prontos para a guerra, porque o juiz havia marcado uma audiência cancelada. Então, eles estavam jogando a esperança naquela audiência de conciliação, para tentar resolver a vida. E o fato de o juiz ter cancelado aquela audiência, os índios ficaram em comoção, assim, inquietos, né? E a maioria dos índios, só os homens falam português, as mulheres não. E as mulheres de facão, da mesma etnia daquela, não sei se já viu o episódio da Índia, da usina hidrelétrica de Belo Monte, que colocou um facão no rosto de um gerente de um empreendimento hidrelétrico, daquela mesma etnia. E eu me assustei, né? Mas a gente, estávamos do lado deles, né? Então, pelo menos, é um susto assim, com uma energia positiva, né? E rapidamente, junto ao Ministério Público Federal, encontramos solução, né, de que iríamos pedir uma reconsideração do pedido liminar, né, em razão dos fatos novos, que o pedido liminar havia sido indeferido. Qual era o pedido liminar? Até que fosse implementado as condicionantes ambientais que suspendesse as atividades de mineração do empreendimento Onça Puma e fosse pago uma compensação financeira mensal de R$1 milhão por aldeia por mês. Esse era o pedido liminar que em 2012 foi indeferido. E nós pedimos a reconsideração em 2015. O juiz federal, em 2 de junho de 2015, ele concedeu parcialmente e não paralisou as atividades do empreendimento, mas determinou que fosse pago mensalmente R$300 por mês, que é a metade da Bolsa Família, não lembro muito bem o critério que ele utilizou. O doutor
doutor Alex e eu formulamos um agravo de instrumento e começou, de vez, entramos no direito ambiental voltado ao viés indígena. Fizemos a interposição de um agravo de instrumento no tribunal e começou também as minhas atividades no TRF1. Primeira vez que cheguei aí a Brasília, na condição de advogado, então, para mim, tudo era muito empolgante, sabe? Entrando nessas questões, detalhe, tudo no êxito, nada de contrato de partido ou recebendo valores. Vocês estavam investindo, arriscaram no caso para... Arriscamos no caso. Conseguimos reformar a decisão por meio de uma tutela antecipada recursal e pedimos que ao invés de pagar R$300 por índio, fosse pago 2 salários mínimos por integrante da comunidade por mês. Sabe, a gente não estava nem acreditando no pedido, né? Porque a gente entendia que o tribunal não via essas situações com bons olhos e que primava apenas o desenvolvimento econômico, e de pronto o desembargador Souza Prudente, da 5ª turma, atendeu ao pedido. A Vale, ela entrou com mandado de segurança na Corte Especial, imagina, a nível de processo civil. Que quem que era Vocês lembram quem era o procurador da Vale ou não? O advogado da Vale era o escritório Silveira Tias. Naquele momento era só o Silveira Tias do estado do Pará. Daí eles entraram com mandado de segurança e conseguiram suspender os efeitos da decisão. Só que o Ministério Público também agravou da decisão de origem, né? E no agravo de instrumento do Ministério Público, a decisão foi para R$1 milhão por mês por aldeia e para suspender as atividades do empreendimento. Agora, um detalhe importante de um histórico, quando estávamos levando essa decisão para a aldeia, alugamos um monomotor, saímos de Marabá em direção à aldeia, e eu um pouco de receio, né, avião monomotor no estado do Pará, e aquele avião deu pane. Que não, nós caímos, o avião caiu com a gente, né? Caiu, assim, o piloto muito bom conseguiu controlar o avião e aterrissou de forma forçada. Mas essas aventuras também, elas foram importantes na construção do nosso histórico aí no direito ambiental. Então, esse piloto o pior de tudo é que... 2 meses depois, né? Isso, finado Márcio, nunca esqueço o nome dele. Ele faleceu 2 meses depois, no mesmo avião. Né? E o pior de tudo é que depois que ele conseguiu aterrissar, a gente tem que pegar outro monomotor para ir para a aldeia, porque os índios estavam lá esperando a gente. E a gente olha, acho que isso aqui não daria só um podcast com vocês, daria para nós fazer um filme. Dá para fazer um filme nesse caso aí. Bem possível. E o que é engraçado aí, fazendo um parêntese, essa questão do processo, é que quando o Diogo e o Alex me convidaram para trabalhar com eles, eu tinha uma sociedade com outra pessoa, o doutor Jabas, e eu era ali advogado dos deputados, né, estaduais, né, na Assembleia Legislativa. Estava numa posição muito boa, até, né, para um jovem advogado. Tinha um escritório também, já que tinha uma equipe legal, considerável, e eles chegaram lá para nos convidar. Eu sempre fui mais sonhador, assim, mais otimista, e o Jabas, na época, mais pé no chão. Aí eu falei para o Jabas, vamos encarar isso aí com os meninos e tal, acho que é bom, são grandes causas, né? Enfim, mas não tinha noção do que era também, eu tinha um sentimento. E ele sempre muito tímido, assim, nesse sentido, não, vamos ficar, tal, tem teu cargo aqui, beleza. Como era uma decisão em conjunto, acabamos não indo, né? Aí acho que passaram-se uns 4 anos, 3 a 4 anos disso, né? Eles ganharam os honorários deles lá, né? Ganharam lá os milhões de reais que eles ganharam, né? Que é o percentual do êxito. Aí eu falei, Jabas, olha aí, ó, a gente não foi. Estamos aqui ainda quem não arrisca não arrisca, né? Ele, pois é, mas ninguém sabia, né, o que aconteceu. Mas a gente tinha que encarar. Aí logo um pouco, acho que uns 6 meses, 1 ano depois disso, nós desfizemos a sociedade por outras questões, né? E aí que eu fui trabalhar com o Diogo e o Alex em Marabá.
E foi Legal. uma parceria fundamental, porque a gente reuniu toda a vibe, né? Energia, né? Grande. Proatividade, o tema, a afinidade do tema, afinidade com as comunidades indígenas, afinidade com essa política de desenvolvimento sustentável. E só nesse processo do Onça Puma, para ter uma ideia, é uma ação de origem. São 4 incidentes na origem: incidente de habilitação, incidente de exceção de suspeição de perito, são 3 incidentes de exceção de suspeição de perito, 25 agravos de instrumento. Nossa. Quando eu entrei no processo, só tinha 1 agravo de instrumento. Nossa. Em 2015. 25 agravos de instrumentos, quando nós entramos no processo. E na Corte Especial do TRF1, 15 mandados de segurança. Nossa. Uma suspensão de segurança no STJ, 2 tutelas provisórias no STJ e uns 15 processos entre reclamação constitucional e suspensão de liminar no Supremo. Ou seja, essa decisão do desembargador Souza Prudente, ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Sim. E lá por 9-2, a gente conseguiu, no primeiro momento o ministro Lewandowski concedeu, né, a suspensão dos efeitos da liminar, era numa SL, que foi ajuizada pelo Estado do Pará. E tempo depois, em 2017, reformamos o entendimento do ministro e conseguimos, por 9-2 no Supremo, restabelecer aquela decisão monocrática do desembargador Souza Prudente. E logo conseguimos fazer levantamento dos valores em prol das comunidades indígenas, ficaram muito satisfeitos, tudo em sede liminar. Merecidos honorários, né? Merecidos. O que é interessante aí, é interessante destacar que, lógico que o direito material aí, a questão ambiental, indigenista, né? Que é constitucional em si, né? Digamos assim, um pouco mais acima, mas a parte processual, realmente, todo esse histórico aí que o Diogo está falando, é uma verdadeira escola de processo civil. Porque você visualiza aí, como, por exemplo, as grandes bancas que nós enfrentávamos, elas utilizavam, por exemplo, o Instituto do Mandado de Segurança. O mandado de segurança virou e você, assistindo uma aula de processo civil ou pegando um livro, você não consegue visualizar as estratégias processuais que podem ser aplicadas e que você nem imagina que pode dar certo. Mas você vê lá os grandes escritórios do Brasil. Aqui é o Diogo, o Daniel e o Alex. Do outro lado é o Edson Milaré, pô. Do outro lado é o Cato Baixos. Nessa ação total, por isso que eu pedi quem era a banca da Vale, justamente por isso. Iniciou com o escritório Silveira Tias. Aí também, né? Logo o Daniel integrou a equipe também, passamos a brigar juntos e daí a Vale fez um reforço no time também, né? A gente trouxe o jogador Daniel Cavalcante para o time e a Vale trouxe o escritório Caputo Bastos, né, Brasília, trouxe Miguel Pereira Neto, né, São Paulo, né, trouxe Advocacia Veloso. Nossa. Vamos trazer o doutor Adivan agora, porque esse vai ser... E para complementar o time da Vale, eles trouxeram também o Sérgio Bermudes. Então, você pegava uma petição deles, eram 5 bandeiras dos maiores escritórios do país, né? E nós, meros mortais, brigando ali, né? Com o apoio das comunidades indígenas. O que dava força era a energia deles, né? Você vai ver o Código de Processo Civil, né? A sistemática recursal, agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental. Do agravo de instrumento vai um mandado de segurança. Meu Deus, o que é isso? Né? Como assim? E houve gafes também. A gente, na tentativa de restabelecer a decisão, e eu não sabia nem o que era suspensão de segurança. Eu falei, meu Deus, pois é. E é isso, vamos ajuizar um mandado de segurança contra a decisão liminar proferida em mandado de segurança na Corte Especial, lá no STJ. Aí esbarramos em súmulas, pagamos custas processuais do bolso, entendeu? Até que a gente estabilizou o conhecimento no ramo também do processo civil e aprendemos apanhando. Eu não tive, como eu narrei o meu histórico, eu não tive pais na área do direito. Meu pai
mexendo com uma atividade rural, minha mãe é arquiteta, então Mas parabéns no mundo na área do direito. Parabéns, né? Parabéns pela jornada. Eu me vejo muito. A nossa história, na verdade, ela é bem parecida, Diogo, porque o Daniel sabe muito bem. Eu também venho dessa história da Davi contra Golias, porque eu consegui pacificar a tese aqui no Rio Grande do Sul, que a tese ela é bem parecida com essas questões indígenas. Só que eu defendia comunidades que estavam sofrendo devido à poluição atmosférica de grandes empresas também. E nessas bancas sempre eram as maiores também do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, e principalmente também do Brasil. Então tinha esse suporte. E eu sempre ficava me perguntando, será que vai... Teve uma... Nunca vou esquecer, eu menciono isso até nas aulas, pessoal, para não se apavorar. Teve uma das contestações, eu fiz ação, saber, vai dar certo esse caso aqui, não tem como dar errado. Totalmente favorável, utilizando Constituição Federal, PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, e não tem como dar errado. Quando chega o meu professor da pós, que fez um dos melhores professores que eu tive na pós, que fez a defesa da empresa. E eu olhei assim, eu não tenho o que eu fazer aqui. Fazer o quê? 96 laudas. 96 laudas escritas, sem falar na documentação. Cara, ali eu pensei, não tem? Chegou, já ganhei dinheiro com a tese, agora acho que chega, vou pôr a mochilinha nas costas e sair fora. E ali eu pensei, né? Eu tinha sócios, só que meus ex-sócios era assim, ó, eu cuido dessa parte, eles cuidavam de outra parte, essa questão era comigo. Aí eu cheguei um dia e falei, eu vou fazer isso aqui da melhor maneira possível e eu vou ganhar esse caso. Eu prometi no êxito, tá? Eu cobrei um valor pequeno também para a questão de despesas iniciais ali, mas um valor baixo, e foi no êxito. E aí baixei a cabeça, foquei, foi. Quando veio a primeira decisão, primeira instância, o maior dano que eu consegui até hoje da tese. Foi 25 mil alguns casos, outros deu um pouquinho mais por autor, mas esse caso específico, o primeiro que saiu 25 mil por autor. Aí provavelmente de vocês pode ser que seja maior, mas para a nossa realidade aqui é um dano alto. Aí corrigido tudo, ficou ótimo valor. Mas então para vocês visualizarem como a história se repete aqui no sul do Brasil com vocês aí no norte do Brasil. Mas parabéns mesmo, porque tem horas que tem tudo para te desistir, né? Tu vê ali o processo, aqui é complicado. Mas quando vinha uma decisão dessa suspendendo as tutelas antecipadas que a gente conquistava no tribunal, isso, ao invés de fazer com que a gente esmurecesse, nos dava mais força, porque eu lembro que para ter uma ideia, a liminar foi concedida em 2015 para fazer esse pagamento às comunidades indígenas, e a gente veio conseguir um êxito efetivamente de levantamento de valores das comunidades e paralisar o empreendimento em 2017. Então, nesses 2 anos de luta e de persistência, resiliência, nós nunca desistimos. E, pelo contrário, foi força. Eu fui estudar mais a fundo a relação dos indígenas com a natureza, com esses empreendimentos da Vale, e foi quando fizemos outra ação civil pública contra o maior empreendimento de ferro do planeta, também de propriedade da Vale, o S11D. Na mesma sistemática, não fizeram o estudo de componente indígena, não cumpriram as condições ambientais, e o empreendimento foi instalado e estava na iminência da operação. Né? E a base que vocês utilizavam, Diogo? Constituição, a 6938 de 81, resoluções... Artigo 231, né, da Constituição Federal, que trata das comunidades indígenas, 231, 232, a Convenção 69, né, as declarações universais, as convenções internacionais sobre a matéria, e também muito estudo, se espelhando em outras ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal, sentar a bunda na cadeira e estudar, colocar aquela realidade das comunidades indígenas no papel, identificar oportunidades e também identificar os erros, né? Eu costumo dizer que o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos no Brasil, eles passam por cima dessas populações vulneráveis, eles passam por cima, e o Ministério Público, embora muito atuante,
eles não conseguem esgotar a demanda. Vejam só, o Ministério Público tinha uma ação civil pública em prol das comunidades indígenas, depois que começamos a advogar desde 2015, ali para os Xicrins e Caiapó, né? O Xicrim atingido por 14 empreendimentos da Vale, Caiapó atingidos por um empreendimento em comum ali com os Xicrins. Nós fizemos a ação civil pública contra o S11D, contra o Salobo, que é outro empreendimento de mineração da Vale, contra o Projeto Alemão, Igarapé, Bahia. Construímos juntos a tese de participação de lavra, e aí eu estou falando de mineração que está fora dos limites demarcados. Mas como assim? Aí entrando um pouco no tema, né? Participação de lavra, de mineração, empreendimento minerário que está fora dos limites demarcados, é porque o conceito constitucional de terra indígena, Advan, posso chamar de Advan? Claro, por favor. Fica à vontade. Então, Advan, já estamos quase em 1 hora de podcast aqui, né? Agora ele pediu como pode me chamar. Constitucional, ele é muito mais amplo, porque a gente tem a noção do velho Código Civil, né? Limites de demarcação, e não é assim. É considerado terra indígena o que o índio sente como terra indígena. Por mais que esteja o empreendimento fora dos limites demarcados, o índio tem a sensação de que está dentro. Porque na cabeça do índio ele não sabe o que é demarcação. Sim. Vejamos um índio primitivo. E o que é curioso aí, dentro dessa ótica constitucional que o Diogo está falando, é que o 231, parágrafo 3º da Constituição, é o que trata que garante que as comunidades indígenas têm o direito à participação da lavra. Só que a Constituição joga para o legislador infraconstitucional, né, criar uma lei, tá? Essa lei, até hoje, não foi criada por verdadeira omissão do Congresso, né? E lá no texto do parágrafo 3º do 231, o que é interessante? Aí que entra o que o Diogo estava falando. Existe a expressão comunidade afetada e terras indígenas. Então, o dano, ele não é só dentro da terra, tá? O que influencia aí são os efeitos que aquela atividade exploratória ela vai ocasionar, independente se está dentro da área demarcada ou não. Então, diante dessa experiência, podemos classificar aqui do lead case Onça Puma, que o Diogo e o Alex começaram, a gente enxergou e enxerga ainda, porque se a gente tivesse, assim, braço e condições, né, para alcançar, nós temos mapeados aqui praticamente todas as oportunidades do Brasil, desses grandes empreendimentos minerais que a gente pode trabalhar. E daí surgiu posso classificar assim, essa grande tese, que é o direito de participação de lavra. Porque imagine uma mineradora, né, que tem um lucro aí líquido bilionário, né, anual, tá? Enfim, está na Bolsa de Valores aí de vários países do mundo, não só no Brasil. A Constituição diz que a comunidade ela tem direito à participação do produto da lavra. Tá expresso. A comunidade ela vai ser prejudicada por uma omissão do Estado brasileiro, porque é uma omissão interna aqui, mas... Só um parêntese, Daniel, que essa participação de lavra não exclui nenhum direito relacionado ao licenciamento ambiental. Não exclui. São dois viés diferentes, para deixar bem claro, a comunidade tem direito à participação de lavra, isso quer dizer que ele vai ser excluído ali das compensações e mitigações no processo de licenciamento ambiental? Não. Tem a mitigação, a compensação do processo de licenciamento ambiental e tem o direito à participação de lavra, porque como o Daniel bem disse, não é necessário que o empreendimento em sua estrutura física esteja localizado nos limites demarcados. Basta que os efeitos daquele empreendimento atinjam as terras indígenas para considerar que o empreendimento, seja ele minerário ou hídrico, no caso das usinas hidrelétricas, ou até linhas de transmissão de energia, ou que seja a questão das linhas férreas, estradas, basta que atinja as terras indígenas, os efeitos atingem para que sejam considerados em terras indígenas. Então, sim, a tese da participação de lavra, que foi bem estudada pelo Daniel, leva em consideração essas questões, né? E a gente começou, o Daniel falou que nós temos mapeado essas questões e começamos a nos envolver com outras comunidades indígenas. E a gente foi para o maior conflito ambiental, não é do Brasil, não, acho que é do planeta mesmo. Planeta, que é Belo Monte. Que é a usina hidrelétrica de Belo Monte.
são 11 terras indígenas, 9 povos, 9 etnias, né, distribuídas em 11 terras indígenas, atingida pelo maior elefante branco, né, do Brasil, porque nosso país precisa de energia, mas o que eles prometeram, eles não entregam a título de energia, né? Não entregam assim, porque todo licenciamento ambiental, a gente sabe que existem as condicionantes, né? Tá, e eles já já começam sem as condicionantes. Não fazem os estudos de componentes. Parecer técnico tanto do órgão indigenista quanto do órgão ambiental condenando as atividades de empreendimento e aquele servidor público com o cargo DAS concedendo a licença e prorrogando o cumprimento daquela condicionante da licença prévia para a licença de instalação e vamos construir um empreendimento, porque é obra do PAC e o Brasil precisa de desenvolvimento e a gente vê nos desvios aí de recursos, né? O que é bem... Onde é sempre o calcanhar de Aquiles, né? Um deles, melhor dizendo, é a ausência de consulta às comunidades indígenas, né? Que a 8169, ela determina isso, ela foi ratificada pelo Brasil por meio de decreto, né? Ela é uma norma supralegal, tá? Então, não se observa isso. Por quê? Porque as comunidades, elas são completamente desassistidas, do mais básico. Imagine de uma assistência jurídica. Eles são ricos, extremamente ricos, mas vivem na pobreza. A gente falou aqui agora do direito de participação de lavra, mas você multiplica aí pelos potenciais energéticos, pelos recursos hídricos, tá? Tudo isso aí é previsto na nossa Constituição. Se o Estado ele não fez uso de se editar essa lei aí, que o Constituinte determinou, tá? Em razão dessa omissão, as comunidades vão ser afetadas, é no mínimo injusto, tá? Então, essas teses que nós produzimos aí, nós visualizamos, elas têm, ao nosso modesto sentir, assim, tem completa plausibilidade jurídica. E como o Diogo falou lá no início, nós fomos para o lado que a advocacia não quer. Nós somos para o lado que a advocacia, enfim, a advocacia quer um contrato, né? Quer fechar com uma grande banca e a gente, acho que, assim, pelo menos eu, o Diogo, não sei, não conhecemos outros colegas que fazem isso que a gente faz na prática, de pegar, de subir o rio. Eu subi a última vez o rio Xingu, tá? Atrás da hidrelétrica de Belo Monte, 3 horas acima, um cacique pilotando uma lancha, tá? Uma rabeta, lancha não, a rabeta de madeira. Não era uma rabeta mesmo, uma canoa com motor, digamos assim. E subimos, e você viu, sem colete, sem nada. Não, colete não. Aí o rio totalmente cheio de pedras, né? Parecia... Aí você desviando tudo, e você vê aquele paredão de Belo Monte, ele fala... Isso aqui, antigamente a gente não via pedra, a gente não via nada disso, o rio secou. Então você mudou todo, o rio é a vida para eles, né? Primeira coisa. E você mudou tudo, todo o modo de ser, a cultura atingida, o modo de viver, né? Qual o valor que se pode atribuir a isso? Isso é impagável. E outra coisa, o empreendedor, o empreendedor, sabe qual é o problema do empreendedor, Adnan? Que eu classifico aqui, fazendo análise fria? O problema do empreendedor é realmente a ganância, porque o recurso ali ambiental, minerário, hídrico, energético, ele é tão gigantesco que os lucros estão aí, é só jogar no Google, o lucro do X, B, Z, é tão grande que aquele direito de participação, aquele royalty ali, se fosse direcionado já na fonte para a comunidade, todo mundo estaria integrado, tá? Observado, logicamente, as condicionantes, os costumes, né? E a gente pode ir mais além, Daniel. Eles querem isso, Diogo, eles não querem mais. E pode ir mais além. Que o índio quer apito, que o índio quer espelho, aquele escamba, aquela coisa. Não é isso, cara. Os caras são completamente politizados, eles sabem dos seus direitos, é impressionante como eles sabem, só que eles não têm ninguém para dar voz. Aí nós somos aqui os últimos dos moicanos, que ficamos brigando por uma coisa óbvia, e um detalhe que a gente esbarra, infelizmente, né, eu classifico assim também, em ciúme institucional. Pô, eu, Diogo, Alex, nós advogando aqui, a gente tem honorários para receber, a Vale tem que pagar 100 milhões, aí a gente tem direito a 10, 20 milhões, e a gente esbarra num ciúme institucional de Ministério Público Federal, que já, procuradores da República, já colocaram o dedo na minha cara, assim, falaram, vocês estão roubando os índios.
vocês não vão roubar os índios, ou o quê? Um trabalho de anos. Isso é uma afronta à atividade da advocacia, né? Sabe? Fere as nossas prerrogativas, tentam nos denegrir, tem também os bastidores disso, que é muito pesado, são coisas realmente, assim, horríveis que acontecem, mas a gente está aqui, forte, atuante, não é? Como o Diogo falou, a gente expandiu lá para Belo Monte, para a hidrelétrica de Belo Monte, que foi construída pelo consórcio Norte Energia, né? Que é um conglomerado de Belo Sun, que é a empresa canadense, que é exploração de ouro. Na Amazônia tem muito ouro, eles já sabem disso, eles já têm tudo mapeado, mas eles seguem a mesma sistemática, querem vir para cá, querem deixar o buraco, levar o ouro, não verticaliza nada e fica só as mazelas, principalmente para as comunidades que estão ali. Agora, o que aconteceu com os Yanomamis lá, os garimpeiros que invadiram as aldeias indígenas, estupraram a criança, tá? E mataram outras pessoas agora, até a Força Nacional tá nesse momento lá, a Polícia Federal. E isso são as coisas que são noticiadas. Então, nosso trabalho, ele excede a questão jurídica, tá? Nosso trabalho, a gente tem uma leitura que é um verdadeiro instrumento de transformação e garantia da sobrevivência desses povos. Tem comunidades, Adnan, aqui no Maranhão, que só tem hoje 500 integrantes e todo dia morrendo, né? Sim. E qual o valor dessa cultura perdida, dessa comunidade? Não existe. Existe por trás aí organismos, entidades que se dizem protetoras, e muitas com representantes aí da própria comunidade indígena, que esses representantes não conseguem entrar na sua própria aldeia, porque os próprios índios falam que eles são vendidos, né, que eles são comprados, que eles têm mansões na França, na Europa, enfim, isso acontece também, porque é um ser humano, né? Todo ser humano está passível de ser corrompido, e assim também acontece entre lideranças, enfim, entre ONGs, associações que dizem representar, mas os fatos falam por si mesmos. Tem entidades que representam há muitos anos e a comunidade continua passando fome. Eu fui aqui no Maranhão, onde nós também expandimos a nossa atuação para cá. Temos aqui ações contra já empreendimentos elétricos, onde, por exemplo, a hidrelétrica de Tucuruí, que foi construída lá em 80, o presidente Figueiredo baixou um decreto autorizando as construções dos leões para que perpassasse pelas terras indígenas. De 1980 para cá, lá na gênese do empreendimento, foi firmado o termo de compromisso. À época, eles falam que destinaram, por exemplo, 6 milhões de dólares para as comunidades. Uhum. Mas dentro do processo administrativo, a gente analisou ele de capa a rabo, não tem a comprovação disso, tá? Não existe. Eles querem, a última oferta foi que se destinasse aí cestas básicas, né? Ou cartão alimentação para a comunidade, ou seja, querem sustentar os povos amigalhas. Se você tem, por exemplo, uma empresa elétrica que tem um lucro de 1 bilhão por ano, não é plausível, não é razoável você destinar um percentual já para essa comunidade? Eles são organizados, eles têm associações, eles têm pessoas jurídicas, tá? Eles têm a própria legislação permite que eles se constituam assim, a própria Constituição, né? Que eles se organizem e eles têm a chamada autonomia e autogovernança das populações indígenas. Existe um protecionismo muito grande que não se compatibiliza com a vontade das comunidades indígenas. Infelizmente não é. Na prática, pode ter um discurso aí, infelizmente existe, o que você falou, Adnan, no início, existe um ambientalismo de prateleira, aquela coisa para inglês ver, um ambientalismo que não é sustentável. Os povos originários, os índios, eles são os guardiões da floresta natos. Eles guardam aquilo ali, eles protegem com a própria vida. Aqui passou no Fantástico, depois quem quiser ver, tem uma reportagem muito interessante sobre os guardiões guajajaras aqui do Maranhão, que eles se armaram mesmo contra os madeireiros. Porque o madeireiro vai lá, enfim, devasta a floresta, tira a riqueza, e eles são obrigados a criar essas brigadas aí para defender o seu próprio território. Então, eles têm o ônus de proteger, o ônus de conservar, mas não tem a contrapartida, né? A gente trata também, né, que é interessante até, de toda dessa nossa jornada aí com as comunidades indígenas, de perceber a riqueza que eles têm
e de acompanhar aí a questão dos ativos ambientais, dos acordos internacionais, a gente viu também a oportunidade de tentar trazer os benefícios do comércio, do crédito de carbono, de outros ativos ambientais para as comunidades indígenas. Por que não? Eles são os detentores. Se o índio ele tem o usufruto constitucional vitalício dessas áreas, porque ele tem o usufruto porque a área é da União, mas eles têm o usufruto constitucional permanente. Eles não podem ser removidos dali, tá? Quem tem o usufruto tem direito ao royalty. Sim. Tá? Se eu tenho uma atividade que é sustentável, que é, por exemplo, a comercialização do crédito de carbono, se o crédito de carbono, o comércio chega apenas para uma JBS, apenas para outra grande empresa, enfim, e esse benefício não é socializado, qual o sentido disso? A gente vai viver aí num greenwash, né? Um ambientalismo aí verde, falso, um fake, né? Então, até isso, preocupado com a sobrevivência da comunidade, com a subsistência, a gente enxergou e hoje a gente já faz essa ponte também. A gente auxilia as comunidades indígenas a captar recursos, porque como eles muitas vezes não têm acesso à informação, ao conhecimento, e graças a Deus a gente está sempre antenado, né, nessas situações, nós temos esses projetos aí, são projetos que são, assim, sempre... Não é um projeto do escritório com a comunidade indígena apenas. Ele é submetido às autoridades competentes, no caso a FUNAI, tá? Que é outro, assim, a gente teria que estar falando aqui muito tempo para falar, né? Mas Daniel, não quero segue com o assunto aí, mas eu já vou até adiantar aqui para vocês. Não sei se vocês gostaram ou não da participação, mas assim, eu tinha feito algumas perguntas selecionadas para fazer para vocês e eu não consegui fazer as perguntas porque o tema é muito amplo. E a conversa foi muito bacana mesmo conversar com vocês, muito interessante, aprendi muito e fiquei até mesmo inspirado, porque eu me vi na história de vocês há um tempo atrás, quando o Diogo falou como se deu, você comentando que é difícil quem entra você até usou um termo que eu acho que deve ser aí do Pará, que não era uma lancha, e vai rio adentro para visitar lá, fazer o que tinha que ser de fato feito pelos clientes. Então eu passei muito por isso, eu chamava até o dia de campo aqui, onde eu ia atrás, eu via a oportunidade, né? Mas eu já quero deixar aqui de antemão para vocês, até intimando vocês para um novo podcast sobre o tema. Podemos até fazer se não no direito ambiental na prática, até mesmo para o IDAM falando sobre o tema, e convidando já o colega de vocês, o Alex, também para participar junto, porque muito interessante mesmo a ideia. Então já fica aqui o convite para uma próxima conversa, Daniel. Obrigado. Só para falar para quem vai assim poder ver esse podcast, a área ambiental, né, falando aí para jovem advocacia, tudo, até para quem já tem um tempo, a área ambiental, ao meu ver, ela é a área que pode ser mais empreendedora, porque ela extrapola as questões jurídicas, tá? Então, tem muita oportunidade mesmo, se você tiver antenado. Uma dica que eu dou, assim, para quem quer informação de qualidade, é estar abrindo uma conta no LinkedIn, tá? Rede social profissional, onde você conversa com grandes players aí do mundo jurídico, do mundo empresarial, ambiental e também qualquer outra matéria que você achar legal, né? Você está sempre estudando, lendo, se atualizando, porque hoje a informação ela é muito dinâmica, muito rápida. E se você correr atrás de fontes certas, você com certeza vai se destacar. Eu falando aqui de mercado de crédito de carbono na minha região, aqui no interior do Maranhão, eu falo aqui isso para algumas pessoas, parece que eu estou falando grego, né? Isso é loucura, tal. Mas quem vai primeiro bebe a água limpa, né? Quem chega primeiro, né, na fonte. Então, isso serve aí, hoje o mundo é globalizado, a informação que a gente tem aqui no interior do Maranhão é a mesma que você pode obter de Oxford, de qualquer lugar, de Harvard, de São Paulo, entendeu? Então, eu estou falando com você que está no sul do país, o Diogo está no Pará, eu estou no Maranhão, e a gente pode fazer coisas grandiosas de onde nós estamos. Não é preciso mais você sair para ir para um grande centro em si, você pode se posicionar da tela do computador e o mundo te conhecer, e o Elon Musk lá, que tem projetos na Amazônia aí, tem chamadas destinando dinheiro para melhores recursos, te vê, olha, eu vou injetar dinheiro nesse cara, né? Então, o céu é o limite nesse sentido, e eu acho que
é muito bom isso que a gente tem feito e a gente tem tentado mudar realmente a vida dessas comunidades e das pessoas diretamente atingidas. Perfeito. E hoje vocês até mencionaram que antes vocês eram vistos como o Davi, Davi e Golias aqui da analogia. Mas hoje eu quero saber de vocês. Hoje vocês já não são mais vistos dessa maneira. Talvez vocês sejam o Golias já da história, porque vocês têm o know-how para passar. Então é até diferente o modo como vocês se apresentam para a própria comunidade, né? Vocês já têm um histórico de vitórias contra grandes empreendimentos. Eu queria que vocês comentassem um pouco agora da diferença, como vocês abordavam antes e como vocês abordam agora a comunidade. Na verdade, depois dessas grandes demandas, várias comunidades indígenas do país, né, estado do Pará, estado do Tocantins, né, estado do Maranhão, começaram a nos procurar, né, porque os índios se comunicam entre si por meio de rádios dentro da aldeia, por meio de WhatsApp. Então, existe esse encontro nacional dos indígenas em Brasília e eles chamam entre si de parentes, né? Então, os parentes se comunicam e a nossa história de sucesso, ela acaba chegando nas outras comunidades e eles ficam também, nossa, meu parente conseguiu lutar, conseguiu benefícios para a comunidade, para a família dele, para o povo dele, a gente quer também. E assim, o modus operandi dos empreendedores sempre é o mesmo, de chegar a atropelar as normas ambientais, atropelar as populações vulneráveis. E aqui eu faço um parênteses, não só as populações vulneráveis de comunidades indígenas. A Altamira fizeram um investimento lá de 18 bilhões de dólares em Altamira para construir Belo Monte, e é o município mais perigoso do Brasil. As mazelas não estão só nas comunidades indígenas, mas nas populações também, né? São riquezas minerais que elas não ficam... imagina, para a sociedade envolvente, para quem tem um conhecimento, ainda que leigo, essas riquezas elas passam longe, só são extraídas e ninguém vê nenhum trabalho social digno para essas pessoas. Imagina para quem está mais na ponta, que são as comunidades indígenas. E conseguimos, com esses benefícios, fazer com que as comunidades enxergassem que eles podem sim vencer esses obstáculos e conseguir uma sadia qualidade de vida, né? E aí é que nasceu a tese que o Daniel escreveu sobre o assunto, a tese do seguro ambiental, porque a gente defende que todo empreendimento ele deve destinar parte do recurso a este seguro ambiental que é utilizado na subsistência física e cultural dessas comunidades indígenas, porque é uma garantia, um instrumento que garante a implementação das obrigações ambientais. Se o empreendedor não fizer, está ali o dinheiro que é suficiente para amparar pelo menos o mínimo existencial dessas comunidades. E aí, o Daniel pode discorrer um pouco. Isso eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que eu tinha para fazer para vocês, por isso que eu fiz a intimação para um novo podcast, mas eu gostaria muito de ouvir tanto o Daniel quanto o Diogo na questão dos artigos que vocês já escreveram para o IDAM. Então, Daniel, se puder falar um pouco sobre essa questão do seguro ambiental, por favor. Sim, foi muito legal. Gostei muito de estar apresentando esse artigo por IDAM, né, porque o seguro ambiental ele é uma grande estratégia, no bom sentido da palavra, que nós utilizamos em prol das comunidades indígenas, porque se o empreendedor ele não cumpre as condicionantes, né, são condições para você se instalar, né, por mais que, às vezes, por mais que a compensação financeira ela não possa trazer um benefício por completo, né, já que os impactos são extremamente devastadores, não é só financeiro, mas ela tem o poder de mitigar, ela tem o poder de compensar a fome, né, da população. A fome não espera. Então, enquanto, né, não se cumpre os condicionantes, plano básico ambiental, né, paga-se. Sim. Já temos aí um caso de sucesso, né, que foi que o doutor Diogo iniciou lá e conseguiu, doutor Diogo e doutor Alex, com o caso do Onça Puma. Paga-se o valor, né, para a comunidade, o empreendedor. Porque, Advan, eu acho que a gente chegou nessa visão hoje em dia que a comunidade indígena ela não tem interesse em si de acabar com os empreendimentos. Ela não é contra o desenvolvimento. Pelo contrário, ela quer aliar
tá? Ela quer aliar tudo, né? Claro que ela não abre mão da sua cultura, tá? Dos seus costumes, mas nem é preciso abrir. Você não precisa deixar de ser índio, tá? E empreender. Não é essa a questão. Só que fazem uma narrativa tão baixa, tão assim vil, né? Para manterem ele ali no regime tutelar. Eu estou terminando meu mestrado no Instituto de Direito Público de Brasília. Eu sou um defensor assim, lógico que no mestrado, na pesquisa, a gente tem que sair, né, da nossa opinião pessoal. Isso é o mais difícil, mas, assim, eu escrevo já sobre a extinção do regime tutelar indígena. Não é nem por extinguir, é porque a própria lei, o Estatuto do Índio, já prevê isso, só que a interpretação é tão divergente que eles ficam presos nisso e eles reclamam muito de serem, assim, tratados com mendicância, com pires sempre na mão, sendo que eles têm todas essas riquezas. Tem um livro por aí, existe livros nesse sentido? Assim, eu já pesquisei, tem alguns artigos, né, algo assim, mas eu acho que dá para aprofundar mais, tá? A minha pesquisa de mestrado é justamente aí sobre o direito de indenização decorrente dessas. Existe um dano, por exemplo, existe um dano presumido, existe um dano moral. Nas comunidades indígenas existe uma série de danos. Dano espiritual, doutor Daniel. Até o dano espiritual pode ser, né, comprovado, porque ele fere... No caso do avião da Gol que caiu numa terra indígena. O avião da Gol... Eles tiveram que indenizar. Sim, a Gol teve que pagar, se não me engano, foram 4 milhões de reais, porque a comunidade não conseguia mais ficar naquela região onde caiu o avião, né? Eles tinham visão dos Mecaron. Isso. São os fantasmas, né? Que eles conseguiam ver os fantasmas das pessoas que estavam Isso. Avião, né? Nossa, olha, vou falar para vocês, isso é totalmente novo, não tinha conhecimento sobre isso. Você lembra do Legacy, que passou embaixo do avião da Gol? Aham. E aí o avião caiu lá nas redondezas de Mato Grosso, se não me engano. Uma terra indígena Caiapó. Isso, e aí a empresa foi condenada pelos danos espirituais. Não chegou a ser condenada, ela reconheceu. Reconheceu, né? Melhor dizendo. E aí é um mérito, né? Porque não é toda a empresa que faz isso, reconhece um erro e vai lá e repara o dano. E tá aí. Então, em razão de não ter nem ainda um precedente judicial, tá? Isso é um objeto também de pesquisa, porque existe, para eles, a questão do espiritual é essencial. Sim. Aqui no Homem Branco não tem uma série de situações, uma inscrição indevida no SPC, não um dano em re ipsa presumido, tá? Lá, fazendo assim uma analogia bem grosseira, foi reconhecido. Então, eu pesquiso sobre isso no mestrado, tá? Sobre essas espécies de dano aí, em decorrência das instalações dos grandes empreendimentos. Estou escrevendo sobre isso. Bacana, vai dar um livro, Daniel, não tenho dúvida. Tem muita coisa. Que vai dar um livro. Não vislumbro assim. Agora, eu já pesquisei algum livro, tenho algum livro de direito ambiental aqui, não vi nada aprofundado no tema. E é até interessante esse questionamento da Gol, porque vocês me fazem lembrar, olha só, em breve eu acredito que vai acontecer com vocês aí, se ainda não aconteceu. A questão de que quando eu iniciei com a tese foi em 2015, e aí nós fomos ganhando um caso, ganhamos outros, até que nós conseguimos uniformizar o entendimento. E hoje já está pacificado até no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a questão do bystander. O que é o bystander? Que é o consumidor equiparado. Ou seja, já se inverte dali o ônus da prova, sem falar em súmula do STJ, se não me engano agora 619, que inverte o ônus da prova em matéria de direito ambiental. E aí uma grande empresa, a maior do Brasil, o maior frigorífico hoje, talvez até falando a nível mundial mesmo, um dos maiores, eles tentaram bater porque eles não se conformavam, porque em outros tribunais nunca tinha sido alegada essa questão do bystander, e aqui está uniformizado. E como a banca é de fora do Rio Grande do Sul, eles levaram para o STJ, e saiu agora a recente decisão, onde o STJ já vai pacificar também a questão do bystander, onde ocorre não ocorre somente por causa do dano ambiental em si, mas por causa de caracterizar mesmo o CDC, o Código de Defesa do Consumidor,
onde existe a poluição atmosférica. Então, isso é muito importante, vale muito. Talvez até vocês vão poder pegar... Eu acho que aqui em Marabá temos esse mesmo problema aí do mau cheiro, seria esse? Isso, esse é de poluição atmosférica, esse caso. Sim, aqui em Marabá, eu acho... Inclusive, o mesmo frigorífico opera aqui, pode ser. em Marabá, e causa esse transtorno. Pode ser. Então, é importante... E aí, o que aconteceu, Diogo? Eu nunca tinha... já trabalhei muito, eu não dou muita bola, assim, para... Até é chato falar isso aqui, mas no podcast, mas questão da OAB, como a OAB me vê naquela questão de, eu não posso fazer uma venda para o cliente, eu não posso fazer um fechamento e ir até o cliente, mas eu estou oferecendo direito para o cliente. Então, isso o nosso código permite. E aí, esse foi o primeiro caso que eu tive, eu estou respondendo um processo na OAB, não estou nem um pouco preocupado, porque eu sei que não vai dar em nada, pela questão de que os procuradores ali do frigorífico ingressaram contra o nosso escritório porque eles entenderam que nós estávamos captando os clientes lá na comunidade. E aí estou até respondendo nesse caso. E ficou até fala aberto aqui para quem quiser ouvir. Que inveja, doutor. É complicado, e aí até ouvi das pessoas internas lá, até falar, já viu algum advogado de sucesso que nunca respondeu um processo na OAB? A Vale me representa na OAB, aduzindo que eu incentivei eles a paralisar o empreendimento Onça Puma, quando, na verdade, essa guerra entre a mineradora e os índios sempre ocorreu antes mesmo de eu advogar para eles. Então, a Vale provoca tanto, chega ao extremo, é insensível com as comunidades indígenas, insulta as comunidades indígenas, que levam ao caos e, inclusive, foram motivos de suspensão de segurança do Ministério Público Federal sobre o fundamento de grave lesão à segurança pública das comunidades indígenas e dos funcionários da Vale, porque os índios, a vontade deles, quando vinha uma decisão dessa, que a Vale conseguia efeito suspensivo, eles não entendiam, falavam, meu Deus, os Benadjures, que são os chefes da justiça, fazendo isso com a gente, não, então a gente tem que fazer justiça para o nosso filho, para o nosso neto, eles são muito unidos nessa questão familiar, e vamos para frente do empreendimento, já que a justiça não quer parar, vamos nós mesmos parar o empreendimento. Aí eles carregam isso na cultura e eu respondo processo administrativo na OAB sobre esse fundamento. O que eu ia falar para vocês, que em breve possivelmente vai acontecer, eu acabei puxando outro assunto e não falei da representação na OAB e não comentei, é que essa semana, na verdade começou semana passada e essa semana veio a proposta formal. Pela primeira vez, uma empresa nos procurou para fazer um acordo na maneira pecuniária, porque sempre nos procurava, nós vamos parar de poluir dessa maneira, assim, vai ter o estudo aqui. Pela primeira vez uma empresa, porque ela já sabe que está uniformizado, né? Então, em breve vai começar a acontecer aí também, porque eles estão visualizando, né, a questão do direito à sadia qualidade de vida. Então, tem toda essa questão, e é muito importante destacar. Mas, pessoal, foi muito, muito boa a conversa. Passamos do horário aqui batido, do horário que eu tenho determinado para nós falar. Foi muito boa mesmo a conversa, aprendi muito com vocês. Inspirador, até selecionei algumas coisas aqui muito bacana que vocês mencionaram sobre a distância não é o limite aí para vocês, ainda mais falando do estado do Pará, que tudo é muito longe. Nós temos um sócio aí do estado do Pará, doutor Tiago Martins, e ele sempre fala, ele teve 10, 15 dias atrás que ir para um município vizinho para atender, ele teve que viajar a noite toda para poder ir para o município, e algo que é surreal aqui, que aqui é tudo próximo, né, uma cidade da outra, algo que você quer, e aí não, aí é tudo mais longe, mais difícil, e isso não foi empecilho para a advocacia de vocês. Algo muito importante também que vocês mencionaram foi a questão da sociedade, o casamento perfeito, porque eu vejo vocês com a mesma visão, isso é muito importante para uma sociedade. Os sócios eu vejo que tem que ter qualidades distintas, mas a visão tem que ser a mesma, e vocês têm muito isso da visão de vocês, ela é praticamente idêntica, eu visualizando vocês falarem com a energia mesmo, a proatividade de vocês para os casos. Questão do Davi Golias também, que vocês mencionaram, que não foi algo que abateu vocês, deu mais incentivo ainda, como o Diogo falou muito bem, que incentivava ele ver o que estava sendo feito, né? E isso levou vocês ao êxito do caso que foi muito mencionado aqui hoje. E também a questão
do conhecimento não apenas da área específica, mas de determinadas áreas, como principalmente o CPC, né? Saber sobre o Código de Processo Civil. Isso levou vocês ao êxito. Então, isso é muito bacana para a jovem advocacia que ouve aqui. Não adianta você focar no direito ambiental e esquecer da parte... né? Focar em determinado e esquecer da parte civilista aqui. Então vai ter que ter essa, é a nossa profissão. Você tem que conhecer o processo. Para quem atua com o processo administrativo, cada órgão daqui a pouco vai ter uma maneira de atuar. Para quem atua já na esfera civil, vai ter o CPC ali, vai ter que estar embaixo do braço para você saber como ligar o melhor direito para o cliente. Para quem está na esfera penal, já é outra realidade, já é outro instrumento, já é outra maneira de conduzir o processo, a demanda. Tem toda uma estratégia penal para você demandar nos casos. Então, tudo isso tem que ter um conhecimento muito grande e é muito bacana, e foi um prazer estar conversando com vocês, e já deixamos aqui o convite para o próximo, então, a intimação, né, para o próximo podcast. A gente traz o Dr. Alex. Quero só... isso aí, perfeito, com o outro sócio. Mas eu quero só que vocês deixem um recadinho final antes de encerrarmos, então, e agradecer mesmo. Certo, Daniel. Pode começar, Diogo, tá acima a tela aqui, pode falar. Resiliência é a mensagem final. Embora apareça no curso da carreira profissional vários obstáculos, que, principalmente no direito ambiental, você luta com temas extremamente complexos, então é natural que se apareçam obstáculos. Não desista, sejam resilientes, aproveitem aqueles obstáculos para aprimorar os conhecimentos e superá-los com conhecimento, com a razão. E tragam isso para a vida de vocês, né? Resiliência, não desiste nunca. Perfeito. Para trás, tem que ser igual ao foguete, só para frente, né? Nunca dá ré, só para frente. Foguete não tem ré, né? E até não ficou faltando o Diogo, queria que você falasse um pouco sobre o teu artigo, Diogo, mas vai ficar para o próximo podcast. Não, foi tratado sobre, embora a gente não tenha mencionado, mas a gente tratou um pouco superficial quando a gente falou dos empreendimentos com as suas estruturas físicas fora dos limites demarcados, né? A gente deu uma passada sobre o assunto, Perfeito. Mas a gente pode aprimorar. Perfeito. Eu vou até vamos deixar aqui embaixo o contato aqui, não foi algo combinado, mas eu quero que vocês falem da possibilidade. Na verdade, o podcast ele é bem interessante porque ele não é algo... eu não sabia da questão do direito mesmo dos indígenas, ligado ao direito ambiental, e foi muito válido aqui. Então, isso que é bacana, mas eu não combinei com vocês a possibilidade de um colega advogado que está em outro estado visualizou o podcast e tem muito interesse. Podemos deixar o telefone de vocês embaixo do vídeo aqui na descrição, para quem tiver interesse, então, para estar contatando o escritório de vocês e até mesmo comunidades, né? Porque uma comunidade pesquisou no YouTube, localizou aqui, pesquisou no Spotify, achou aqui, vai estar embaixo, então, o telefone do escritório do Dr. Daniel Cavalcante, do Dr. José Diogo de Oliveira Lima, para procurar os colegas para tratar de demandas indígenas, então. Aí fala um pouco, Daniel, discorre se é possível ou não, porque realmente não foi combinado, né? Não, assim, pelo contrário, Advan, nós temos total interesse de difundir essas informações, né? De esclarecer a sociedade, a comunidade, o próprio empreendedor, né? A justiça, o Ministério Público, né? O debate é sempre enriquecedor. E nós temos esse objetivo, essa meta aqui nos nossos escritórios, de estar levando essa informação. Ou seja, nós atuamos nas maiores causas ambientais do país, tá? Acho que aqui no Pará, em Minas, né? Os desastres, aí, infelizmente, aconteceram nessa história recente, e ninguém sabe, né? Não, toda a gente tem que saber. Se tiver uma comunidade assistindo esse episódio, se tiverem advogados interessados em fazer parcerias, né? Porque, outra dica, a parceria é a saída para a advocacia atual, tá? Você une o teu nicho de relacionamento, a tua expertise, ou a tua não expertise com a expertise de outro que está do outro lado, né? E está longe, mas vocês se comunicam e aí vocês fazem negócios, captam o cliente. A parceria é essencial na advocacia. Quem não é parceiro, hoje vai ficar fadado ali a sua
individualidade e eu acho muito difícil crescer, né? Então, tenho uma satisfação na profissão. Então, Edvan, divulgue mesmo, vamos falar mais sobre isso, eu te agradeço, né? Agradeço aí o Instituto, né? Que agora nós, com muita honra, nós fazemos parte e a gente vai, com certeza, estar sempre aí escrevendo. Do que a gente já escreveu, a gente tem X artigos para transformar em artigo e publicar, tá? Tem coisas novas também que a gente está estudando e a gente quer aqui, humildemente, estar sempre contribuindo, né? Nós podemos também, eu sou presidente da Comissão de Direito Ambiental aqui da OAB do Maranhão, nós podemos organizar um evento pelo Instituto aqui, já joga aí, né? Com a diretoria, aqui para a Semana do Meio Ambiente, quiserem conhecer o Maranhão, estão convidados já, a OAB está de portas abertas, tá? E estamos aqui, eu, doutor Diogo, doutor Alex, estamos aqui para poder contribuir com o assunto, que precisar de nós estamos aqui. Obrigadão mesmo. Perfeito, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, doutor Edvan. Perfeito, muito bom, e vamos estar junto em mais podcast, com certeza. Pessoal, então, muito boa a conversa aqui com os colegas, que com certeza vão se tornar amigos, grandes amigos aí da jornada, até porque o nosso caminho é bem parecido, e falar que, para vocês não esquecerem, compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, segue o nosso canal, e principalmente se você visualiza alguma possibilidade, uma comunidade que está sofrendo, ou um colega que possa ajudar, compartilhe, porque aqui abaixo do vídeo vai estar na descrição, então, o contato dos colegas para vocês fazerem o possível e vislumbrar, difundir de fato o direito ambiental indígena. Pessoal, um grande abraço e até a próxima, então. Um abraço. Grande abraço.